Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. O meu convidado de hoje é o Dr. Diogo Soares, geneticista do Real Hospital Português, que conversa conosco sobre doenças raras. O programa Ana Cláudia Torpe Entrevista está começando agora. Nós sabemos que existem muitas doenças raras. Ouvimos uma coisa aqui, outra acolá, e aí, de repente, vem uma figura do médico geneticista. O que será que ele faz? Como ele pode nos ajudar? Bom, para responder todas essas questões, nós convidamos o Dr. Diogo Soares, geneticista do Real Hospital Português. Boa noite, doutor Diogo. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Cláudia, querida. Boa noite a todos os internautas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, gente, Começa logo contando, né? O já que vou que o contar para vocês. geneticista faz? Recebo essa pergunta quase todo dia, Ana Cláudia. Então, acho um bom ponto para a gente começar a conversar, né? É, uma curiosidade, né? Apesar de a gente estar crescendo aí no país, né? Mas ainda somos muito poucos. É a menor sociedade de especialidades médicas do Brasil, de acordo com o censo, a demografia médica do Conselho Federal de Medicina. Então, a gente sempre tem um trocadilho, a gente brinca, somos poucos e cuidamos dos raros, né? Somos raros e cuidamos dos raros. Também sou Então, raro. também somos raros, né? Então, o médico geneticista, né, a formação do médico geneticista, ela perpassa uma residência médica, né? Então, a gente conclui a graduação em medicina, a gente faz a residência médica, uma residência de acesso direto, são 3 anos de formação em genética médica, e a partir daí a gente está feito a tratar os pacientes com doenças genéticas. Quem são esses pacientes? Fundamentalmente os pacientes com doenças raras, né? Vem aí da nossa conversa. A gente não tem faixa etária, outra pergunta muito comum. Médico geneticista só atende criança? Não. A gente vai desde o período intrauterino, então a gente atende desde o feto, que eventualmente apresenta alguma malformação congênita, e a gente atua junto com o especialista em obstetrícia, em medicina fetal, na avaliação desse feto, até o idoso, que eventualmente desenvolve um câncer, que desenvolve uma doença neurodegenerativa, ou que demanda, por alguma outra ordem aí, o papel do médico geneticista. Então, a gente realmente não tem faixa etária mínima nem máxima de limite. Agora, doutor Diogo, assim, existe uma coisa, um mito atrelado, né? Porque quando a gente ouve falar de geneticista, a gente já pensa em genética, né? Todas as doenças raras, elas são transmissíveis de pai para filho ou não? Perfeito. Não, tá? A gente tem muito essa ligação de que toda doença rara ela tem causa genética, não é verdade. A grande maioria, sim. A gente tem uma estimativa de que 80% das doenças raras têm um cunho hereditário, né? Tem um cunho genético. E por isso que, de fato, o médico geneticista acaba assumindo esse protagonismo na investigação e no acompanhamento dos pacientes com doenças raras, né? Mas nem toda doença. A gente tem algumas doenças raras infecciosas, por exemplo, e autoimunes, às vezes, que não têm uma base genética identificada, né? E, consequentemente, não são hereditárias. Uma coisa que me chamou a atenção, que você respondeu na pergunta anterior, foi que você vai tratar de todas as idades, de A a Z, e também podem ser idosos. Uma doença rara, ela pode surgir ao longo da nossa vida. Pode sim, é um outro mito, né? As pessoas acham que as doenças genéticas elas só vão aparecer na criança. Então, por vezes, inclusive, existe uma relutância até de profissionais médicos de encaminhar para o geneticista, né? E a gente tem um grupo, né, grande de doenças cuja manifestação é na infância, então 75% das doenças raras vão ter manifestações nos primeiros 5 anos de vida. Mas a gente tem sim aquelas doenças de manifestação tardia,
que são eventualmente raras. Alguns tipos de câncer raro, alguns tipos de doenças neurológicas, né, doenças neurodegenerativas, que têm um cunho hereditário, que são raras, mas que vão passar aí um longo período para se manifestar. Doutor, como é que a gente pode fazer o diagnóstico de uma doença rara? Como saber qual é o momento de procurar um geneticista? A gente tem alguns cenários, né, Ana? Eu acho que o primeiro deles é claro quando a gente tem um quadro clínico ou um quadro laboratorial que sugira um componente genético. Então, se é um bebê que nasce com múltiplas malformações congênitas, é claro que esse paciente precisa ser avaliado por um geneticista. Se é um bebê que faz o teste do pezinho, né, faz a triagem neonatal e vem uma alteração, uma indicação clara de que esse paciente precisa passar com o médico geneticista. Pensando um pouco mais adiante, né, uma criança que eventualmente tem um quadro que tem uma evolução atípica, né? Então, uma dor abdominal que foi extensamente investigada e não se encontra uma causa, né? Ou uma criança que tem um quadro, uma constelação de sintomas. Tem achados digestivos, tem achados musculares, tem, enfim, né, um conjunto ali de achados também suspeita. Quando a gente tem um histórico familiar, então, às vezes, a gente tem um histórico, uma recorrência daquela mesma manifestação da família, né? Isso sugere, tá? Então, tem algumas situações que ligam ali o alerta para essa necessidade de investigação, né? E o diagnóstico, ele é feito através de que exames? Perfeito. A gente tem um arsenal cada vez maior, felizmente cada vez maior, né? Aumenta a nossa complexidade de trabalho, mas felizmente a gente consegue dar uma devolutiva para os pacientes. Então, existem vários exames genéticos que possibilitam, em última análise, analisar o nosso DNA. Então, existem várias formas diferentes da gente ter danos ao nosso DNA. Então, a depender do mecanismo ali da doença, a gente vai ter testes diferentes. Então, é muito importante que esse paciente ele seja adequadamente avaliado pelo médico geneticista, e até falando um pouco sobre isso, né? Por vezes a gente recebe no consultório um paciente, doutor, eu já vim em jejum para fazer a avaliação genética. E a consulta com o médico geneticista é uma consulta como qualquer outro médico. Então, a gente não vai já de cara fazer um exame genético, a gente vai fazer uma consulta clínica. A gente vai colher a história clínica desse paciente com muita ênfase, desde o período aí intrauterino, por vezes. A gente vai olhar de forma detalhada esse histórico familiar desse paciente, né? Tem algum quadro parecido, tem histórico de consanguinidade, e a partir dessa avaliação, junto muitas vezes com o exame físico, né, examinar clinicamente o paciente, a gente vai estabelecer hipóteses e aí vai definir qual que é o melhor exame genético para responder aquela pergunta, né? Por vezes isso é fácil, às vezes a gente tem um diagnóstico que a gente chama um gestalt, então a gente olha para o paciente e já tem um diagnóstico ali suspeito, né? Exemplos muito comuns, né? A síndrome de Down, né? Muitas vezes até o profissional não médico olha aquele indivíduo e já, essa pessoa tem a síndrome de Down, tem a trissomia do 21. E em outras situações a gente realmente passa por uma odisseia ali para conseguir chegar a um diagnóstico, né? Doenças mais complexas, doenças mais raras, né? Ou eventualmente ultra raras, que é um conceito mais recente, a gente pode aí lançar mão de alguns exames aí para conseguir fazer o diagnóstico. Bom, a gente tem um caso que aconteceu muito famoso na mídia, com uma celebridade, que eu vou fazer essa pergunta para o doutor Diogo, mas doutor Diogo, não é agora não. Espera só um minutinho e você de casa, não mexe no canal, que é rapidinho, breve intervalinho. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com o meu convidado de hoje, Dr. Diogo Soares, geneticista do Real Hospital Português, que conversa conosco sobre doenças raras. Dr. Diogo, antes da gente finalizar o bloco anterior, eu falei de um caso de uma celebridade que teve seu diagnóstico através de um médico geneticista, que foi a Angelina Jolie,
que viu que ela tinha uma grande probabilidade de ter câncer de mama, e isso fez com que ela resolvesse retirar as mamas. Na época se deu muito foco para a retirada das mamas, mas não se falou na importância do papel do geneticista nisso. Perfeito, Ana. Realmente a Angelina Jolie foi e continua sendo, né, uma grande parceira na divulgação dessa informação científica. Ela foi um divisor de águas para essa área da genética que a gente chama de oncogenética, né, que é exatamente a gente identificar indivíduos em risco para o desenvolvimento de câncer. Então, todo mundo pode ter câncer, naturalmente, mas existe uma parcela da população que tem já um predisponente hereditário. Então, já nasce com a predisposição genética a ter câncer, e nesse cenário o risco ele é muito alto, por vezes, ao longo da vida, como foi o caso da Angelina Jolie. Então, hoje, cada vez mais, nós, médicos genetistas, atuamos em conjunto com a equipe de oncologista clínico, de cirurgiões, para que a gente consiga personalizar o tratamento dessa paciente. Então, em algumas situações, a gente pode alinhar com o oncologista clínico qual é o melhor esquema de quimioterapia que vai ser utilizado, com o cirurgião, o mastologista, eventualmente que tipo de cirurgia deve ser feita, e também, e sobretudo, no âmbito da prevenção. Então, a prevenção para essa mulher jovem que já teve um primeiro tumor, a gente consegue saber se ela tem um risco maior para desenvolver outros tumores e atuar preventivamente nesse contexto, e também oportunizar para essa família, né, a oportunidade ali de identificar se aquele indivíduo, aquele familiar tem um risco aumentado e também lançar a mão de estratégias de prevenção. Então, a área da genética que a gente chama muito de medicina de precisão, ou a medicina personalizada. Agora, doutor Diogo, um dos grandes desafios, né, da sua área é porque essas doenças raras, nem todas possuem tratamentos, né? Ainda está em muita fase de pesquisa, né? Isso, ainda realmente é um gargalo, ainda é uma dor que todos nós enfrentamos, nós profissionais de saúde naturalmente, os pacientes e familiares. A gente tem uma estimativa hoje que aproximadamente 5% só das doenças raras tem algum tratamento, né, de suporte, né? A maior parte das vezes a gente faz uma condução ali, um manejo de acompanhamento, né, de sintomas, são os famosos medicamentos órfãos, né? E isso acontece muito em função do apoio, né, que a própria indústria dá, né, dos incentivos para a pesquisa frente a doenças que têm um número pequeno de pacientes aí que vão se beneficiar do tratamento. Entra muito a fase de testes, assim, vocês têm muito acesso, por exemplo, a todos os cientistas da área de genética no mundo para que possam procurar tratamentos, mesmo que em teste, e sim, uma alternativa para o paciente, né? Existe E essa integração? existe, né? Como eu comecei lá falando, somos raros, mas somos bastante unidos, né? Um grupo muito coeso de geneticistas no Brasil, e a gente sempre faz, né, essa vertente para pesquisa, né? Inclusive agora até convidando nossos ouvintes aí para participar, né? O nosso simpósio de doenças raras do Hospital Português, que vai acontecer agora sexta e sábado, tá? No hospital. Olha, A gente vai ter exatamente uma fala nesse sentido, né? O panorama do ponto de vista de tratamento, o que é que a gente tem de terapias novas para as doenças raras, né, no mundo, e como que a gente está caminhando aqui no Brasil, né? Então a gente tem diversos centros de pesquisa que estão desenvolvendo, inclusive, terapias avançadas para essas doenças raras no nosso país. Então, apesar da gente ainda precisar caminhar muito, mas a gente já evoluiu e estamos num horizonte aí bastante promissor para que a gente consiga cada vez mais falar em tratamento dessas doenças. e ainda falando desses medicamentos órfãos, tem uns que são muito difíceis. A gente vê, às vezes, uma campanha para uma criança, porque, assim, são valores astronômicos e são muito raros, muito difíceis de conseguir. Vocês também interferem nesse processo devido a essa rede ser tão, como é que eu vou dizer, integrada? A gente sempre segue nessa luta junto com o paciente, né? Então, exatamente essas drogas órfãs, elas têm essas características, né? Como a produção, ela é para muito poucos, né? Então, às vezes, a gente tem realmente um custo muito alto, né? Para que a indústria consiga realmente tirar o valor que foi investido, né? E os próprios insumos e o preparo. Então, a gente tem muitas dessas novas terapias que elas são, inclusive, personalizadas para o paciente. Então, a partir da alteração genética que foi identificada, que vai ser traçado aí o tratamento, né? Então, a gente tem feito aí realmente um movimento, né, da Sociedade Genética Médica com o Ministério da Saúde, a gente tem feito um diálogo saudável para que a gente consiga achar realmente
um caminho sustentável, né? A gente sabe que mais de 2/3 da população brasileira depende do SUS, a gente ainda tem muitas dificuldades, né, com relação ao acesso a diagnóstico e tratamento do SUS. Felizmente, a gente tem uma portaria que vem trabalhando isso, a gente também vai trazer essa temática no simpósio para tentar agregar valor, para tentar realmente avançar nesse cenário, mas a gente sabe que ainda é um terreno árido. Com certeza, doutor. Doutor, e a gente sabe que em qualquer doença existe uma necessidade, muitas vezes, de se ter uma equipe multidisciplinar. Isso acontece também na sua especialidade? Sim, quase 100% das vezes, né? Então, o médico geneticista ele acaba atuando no processo de gerenciamento. Eu brinco que é quase que um gerente do paciente com doença rara, muitas vezes gerente da família, né? O Então, a gente, maestro. o maestro pode ser também. Gostei. Então, normalmente são pacientes que têm um acometimento que a gente chama de multissistêmico. Então, um paciente que tem vários órgãos, vários sistemas acometidos, ele por vezes transita por vários especialistas, né? Isso, inclusive, muitas vezes é um dificultador para o diagnóstico. Um paciente que a gente tem alguns estudos na população norte-americana e mesmo aqui no Brasil um levantamento recente mostrando que por vezes esse paciente passa aí por 5, 6, 7 médicos diferentes para que consiga chegar a um diagnóstico da doença que ele possui. E por vezes ele realmente precisa passar por essa equipe, né? E a gente tem buscado cada vez mais traçar essa jornada do paciente de forma coesa, né? Então, tanto para a equipe médica como a equipe de saúde do profissional, né? Então, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o fono, o Hum. psicólogo, para que a gente consiga ter esse cuidado integrado, é o que a gente almeja para os nossos pacientes. Doutor Diogo, uma coisa também me chamou a atenção nessa sua resposta. Vamos supor que a pessoa tem algum tipo de enfermidade e ela vem fazendo alguns exames, está tendo alguma dificuldade diagnóstico, já vem algum tempo. Ela mesma pode tomar a iniciativa de procurar um geneticista? Sem dúvida, Ana. A gente, por muito tempo, era uma especialidade que acabava sendo sempre referenciada por outros profissionais médicos. E graças a esse avanço, né, a genética está cada vez mais imersa no dia a dia, tanto da prática clínica quanto da população. A gente tem conseguido, um exemplo é essa nossa conversa aqui, a gente está trazendo para a população o papel do geneticista e como que a gente pode intervir na prevenção. Então, a gente tem muitos pacientes agora que chegam no consultório em função do histórico familiar. Eles estão assintomáticos, mas têm um histórico familiar de câncer, um histórico familiar de uma doença neurodegenerativa e buscam esse diagnóstico, né? E também a gente tem muitas vezes esses pacientes com doenças raras que estão ali peregrinando por diversos especialistas que às vezes, opa, eu soube que tem um geneticista e ele trata de doença rara. Será que a minha doença pode ser rara? E ele nos procura também. Então isso é cada vez mais, felizmente, tem acontecido no nosso consultório no dia a dia. Devido ao esclarecimento da população, né, doutor? Exatamente. Esse papel que vocês fazem, ele é fundamental para que a gente consiga aí encurtar essa jornada desses pacientes. Bom, agora a gente faz mais um intervalo, é rapidinho, break comercial, volto já. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com o meu convidado de hoje, Dr. Diogo Soares, geneticista do Real Hospital Português, que conversa conosco sobre doenças raras. Doutor Diogo, num caso de uma doença rara, se trata os sintomas ou se consegue ir na causa? Perfeito. Boa parte das vezes a gente trata sintomas, né? Trata eventualmente consequências daquela doença rara, como a gente falou, né? 95% delas, infelizmente, a gente não tem um tratamento assertivo ali que vai na raiz, vamos dizer assim, do problema. A gente tem crescido muito, né? Sobretudo com o advento da terapia gênica se popularizando, mas isso ainda é um cenário mais restrito. Boa parte das vezes a gente vai tratando realmente os sintomas e as consequências dessas doenças. E com relação à terapia genética, tem sido muito falada, né? Como é que é, assim, é uma revolução na medicina? Como é que está acontecendo? Como ela pode ajudar as pessoas?
a gente tem realmente vivenciado esse momento de uma revolução, né, na medicina com essas terapias gênicas. A gente já tem algumas terapias gênicas aprovadas, inclusive no Brasil, né, para algumas doenças, obviamente aí doenças genéticas, né, e temos um horizonte bastante promissor no sentido de vários grupos de pesquisa em todo o mundo, incluindo, reitero, aqui no nosso país, buscando, né, novas ferramentas para esse tipo de tratamento que a gente agrupa como terapias avançadas, né? Então, isso realmente é um horizonte bastante promissor. À medida que a gente faz o diagnóstico, a gente tem lutado também para fazer esse diagnóstico precoce, a gente já propõe uma intervenção como essa, que tem modificado completamente a história natural da doença, modificado completamente a vida dessas pessoas, né? Com alguns exemplos aí, a gente tem a AME, né? A amiotrofia muscular espinhal, que a gente Uhum. consegue fazer diagnóstico precoce. A gente tem, inclusive, lutado bastante aí para que a gente consiga incluir isso no teste do pezinho, né, para que a gente consiga imediatamente fazer o diagnóstico e já propor o tratamento. Um outro grupo crescente são as imunodeficiências primárias, né? A gente também aí já tem trabalhado mais no teste do pezinho. A gente oportuniza, por exemplo, um transplante de células-tronco. É uma doença Olha, genética tratável com um transplante de células-tronco, e quanto mais precoce, maior o êxito, né? Então, a gente tem também trabalhado nisso, né? Eu coordeno o Comitê de Imunogenética da Sociedade Brasileira de Genética. A gente está, inclusive, construindo uma diretriz conjunta com a Sociedade de Imunologia, a Sociedade de Pediatria, para que a gente que consiga trabalhar cada maravilha! vez mais nesse trabalho. Muito bom, Realmente, doutor. Fantástico. Grandes estamos notícias aí, hein? bastante promissor, felizmente. Doutor, e com relação ao avanço tecnológico no tratamento dessas doenças, a gente tem uma boa perspectiva? Temos, né? A gente está aprendendo muito, né, com essa questão da terapia gênica, das terapias avançadas, e a ideia é que a gente use essa base teórica, né, para reproduzir para várias outras doenças genéticas. É isso que a gente imagina. Então, a gente espera nos próximos anos, né, nas próximas décadas aí, ter isso muito consolidado, né, e a gente consiga falar em doenças genéticas tratáveis com muito mais propriedade, né, à medida que a gente também avança no diagnóstico dessas doenças, né? Isso é outra coisa muito importante. A gente tem crescido muito com novas perspectivas, novos olhares, novas ferramentas. Hoje a gente tem quase 8.000 doenças genéticas conhecidas, e a gente tem Nossa, crescido numa velocidade de 250 novas doenças genéticas por ano. Então, a gente está avançando muito realmente nesse diagnóstico, que é a base para a gente poder tratar, né? Se a gente não diagnostica adequadamente, a gente não consegue tratar. claro. Agora, doutor Diogo, se tiver alguém aqui nos assistindo que recebeu um diagnóstico de doença rara e que está se sentindo desamparado, perdido, com muito medo, qual a mensagem que você pode dar para este paciente? Eu acho que a primeira coisa é, assim, enxergar esse horizonte promissor que a gente tem. A gente tem avançado muito no conhecimento dessas doenças. A gente tem realmente enxergado a perspectiva de tratar essas doenças com muito mais propriedade. E mesmo para aquele grupo de doenças que você não tem um tratamento curativo ainda estabelecido, a gente tem muito a oferecer do ponto de vista de intervenções para a equipe multidisciplinar, para promover qualidade de vida, para acolher esse paciente, para acolher essa família. E é isso que a gente tem trabalhado bastante no Hospital Português, né? Para que a gente consiga criar realmente esse grupo. A gente tem um núcleo de doenças raras no hospital, exatamente destinado a acolher esse paciente em sua completude, vamos dizer assim, né? Então, é uma visão integral, integrada, né, holística desse paciente, para que a gente consiga acolher essas dores, né, e promover aí uma qualidade de vida para esse paciente, para essa família. Doutor Diogo, nós falamos aqui de câncer, falamos de outras doenças mais raras, mas quais são as doenças que, vamos dizer assim, que as pessoas têm, mas que seu tratamento pode ser beneficiado através de uma visita ao geneticista? O que você pode dizer sobre isso? Bom, a gente tem, classicamente, né, a depender da faixa etária, as indicações muito claras. Então, na faixa etária da pediatria, então, toda criança que tem alguma malformação congênita, que tem um atraso no desenvolvimento, aquela criança que tem um atraso para começar a falar, um atraso para começar a andar, crianças que têm deficiência intelectual, autismo, são pacientes que têm uma indicação para uma avaliação com o médico geneticista. Na idade adulta, aqueles casais, né, que já têm um conhecimento de que são parentes, né? Então, casais consanguíneos, casamento de primos, aquele casal que está enfrentando uma dificuldade para engravidar, né? Então, infertilidade, casais que têm perdas gestacionais, que têm abortos recorrentes,
também é uma situação formal para avaliação do geneticista. Você falou no câncer, então todo paciente com câncer em idade jovem, em geral câncer abaixo de 50 anos, pacientes que têm tumores mais raros, pacientes que têm mais de um tumor ao longo da vida, e ou que têm um histórico de câncer na família, também devem procurar o médico geneticista. Aqueles pacientes que têm diagnóstico de doenças neurológicas ou endocrinológicas, que têm um cunho genético, é importante fazer a avaliação com o geneticista para a gente ajudar nesse diagnóstico, né? E aí na idade adulta, seguindo, eventualmente aquelas doenças neurodegenerativas, né? Então, doença Sim. de Alzheimer de início precoce, transtornos do movimento, né? Distúrbio do movimento, como Parkinson de início precoce e tantas outras, algumas formas de neuropatias que têm um cunho aí hereditário, então o geneticista também auxilia nesse processo. Eu tentei resumir aqui, como eu te disse, né? Vai desde o feto até o idoso, são muitas coisas, mas classicamente são essas as indicações aí formais. Doutor Diogo Soares, as pessoas que estão nos assistindo em casa, que querem saber um pouco mais sobre o assunto, ou entrar em contato com você, como é que pode fazer? Bom, convido vocês a visitarem o site da Sociedade Brasileira de Genética Médica, então www.sbgm.org.br, e também a gente está à disposição através do Núcleo de Doenças Raras do Real Hospital Português, através do e-mail doenças raras, né, então sem um C cedilha, né, doencasraras@rhp.com.br. Ficamos à disposição para tirar dúvidas, para fazer avaliação, acompanhamento, à disposição dentro do que a gente puder aí para ajudar vocês. Doutor Diogo Soares, olha, foi um prazer recebê-lo aqui. Foi muito esclarecedora a sua entrevista. Eu quero agradecer demais. Sei que você fez um esforço tremendo para atender nosso convite, que está, inclusive, fora do nosso estado, né? Por isso que eu não deixo de gravar esse programa via link. E quero Muito bom. parabenizá-lo pelo seu trabalho, de toda a sua equipe. Muito obrigada. Ana Cláudia, eu agradeço mais uma vez pelo convite, é uma satisfação imensa, né? E fico à disposição de você, de toda a sua equipe e também dos internautas aí para auxiliar no que tiver ao nosso alcance. Muito obrigada. E você que está em casa já sabe, por hoje é só. Mas no próximo sábado nós temos um encontro marcado aqui na TV Nova Nordeste. Eu espero você. Um beijo e até lá. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial.